Boa noite, igreja. Boa noite. Parece que vocês estão com frio. Vou colocar de pé. Vocês estão bem? Com frio? Muito? Vamos esquentar isso aqui então. Quero compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de Gálatas. Se vocês não quiserem abrir, só escutem. Diz assim, Gálatas capítulo 4, verso 7. Portanto, tu não é mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Amém. Deixa eu colocar vocês um pouco em contexto do que está dizendo aqui. No livro de Gálatas capítulo 4, ele começa a falar sobre um herdeiro. E ele fala o seguinte, que um herdeiro, enquanto ele é menor de idade, ele não passa do que um escravo, mesmo sendo dono de tudo. E por quê? Porque ele não tem idade para administrar aquilo que o seu pai deixou como herança. E ele fala que, sendo herdeiro, ele fica sujeito a tutores. Ele fica sujeito a pessoas que aconselham ele, que vão direcionar, que vão levar ele a um caminho correto. E ele traz essa imagem sobre nós, sobre o que nós somos hoje. Aliás, do que nós éramos. Ele diz que nós, enquanto nós não tínhamos o Espírito, enquanto nós não conhecíamos e não reconhecíamos a Deus como nosso Pai, nós não precisávamos de herdeiros. Porém, um herdeiro não se diferenciava de um escravo. Por quê? Nós éramos menores de idade. E por causa disso, nós tínhamos que obedecer a alguns tutores. Talvez a lei, o Espírito. E eu tenho uma boa notícia para você. Na última vez que eu falei aqui, eu pude falar um pouquinho sobre o Evangelho. E eu falei que o Evangelho é uma boa notícia. Eu quero trazer uma boa notícia para vocês hoje. A partir de hoje, vocês não são mais simplesmente escravos. Vocês agora são filhos. Isso é uma boa notícia? Você consegue se alegrar com isso? Amém? Olha só que impressionante. No livro de Efésios, no capítulo 2, ele traz todo eu acho que uma caminhada espiritual do que nós acabamos vivendo, do que ele diz aqui. Ele fala em Efésios capítulo 2, verso 1, que nós estávamos mortos. Fala comigo, eu estava morto. Amém. E ele me deu vida. Por que Deus faz isso? Porque nós não poderíamos fazer muita coisa se nós estivéssemos mortos. Vocês concordam comigo? E então ele fala que ele nos salvou. Repete comigo, eu sou salvo. Amém. E ele continua falando, e olha só que tremendo. Ele fala, ele me deu acesso ao Pai através de Cristo. Repete isso comigo. Me deu acesso ao Pai através de Cristo. E que através do Espírito Santo ele me fez membro da família. Ele repete comigo, agora eu sou membro da família. Olha só que interessante, de uma natureza morta, ele nos deu vida, ele nos salvou, nos deu acesso ao Pai. E agora não só isso, nós não só temos acesso a um rei, num reinado, mas esse rei nos adota. E agora nós somos membro dessa família. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão se alegrando com isso? É uma boa notícia, gente. Você não está mais morto. E você não só não está mais morto, mas você está salvo. E você tem acesso a esse Pai. E esse Pai te adota. A partir de hoje, nós não somos mais escravos, mas herdeiros. Com Cristo Jesus em Deus. Olha só que tremendo isso. E sabe uma coisa que, se você ler de Gênesis a Apocalipse, é algo que o Pai sempre vai buscar, um relacionamento. Hoje nós estamos aqui para ter um relacionamento com o Pai. Que eu não vou me estender muito aqui, eu quero me estender um pouco em oração. Tenho noção disso. Tenho noção de que você não está se aproximando dele como um escravo para pedir alguma coisa, mas como um pai. Lembre de seus filhos quando seus filhos chegam até você. A moral que eles têm com você é outra coisa, gente. Quando uma criança, quando bebê, eu gosto de falar da Heleninha. A Heleninha não é minha filha, é minha sobrinha, mas às vezes ela vem, corre até minhas pernas e me pede colo. E, cara, não tem como não dar colo para aquele negocinho. Um toquinho de gente. Isso me alegra. Sabe de uma coisa? Um pai se alegra quando um filho corre até ele.
Comece a fechar os seus olhos e, tendo em mente isso, eu quero que as luzes sejam apagadas. Comecem a pensar dessa forma. Um pai se alegra quando um filho corre até ele. Você não é mais escravo. Você é um herdeiro. Você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Você não está mais morto. Você está salvo, está aproximado e tem acesso ao Pai. Vocês estão tendo noção do que é isso? Vocês são filhos. Sabe de uma coisa? Ao longo de nossas vidas, eu tenho certeza que vocês reparam nisso. Nós temos necessidade de um bom pai. E nós temos esse bom pai. Feche os seus olhos, começa a buscar esse bom pai. Fecha, de verdade, gente. Começa a se render em oração a eles. Esse tempo é justamente para isso. Se aproxime desse bom pai. Lembre, esse bom pai te olha com olhos de graça, misericórdia e amor. E quando ele te olhou naquela condição de morte, ele falou: eu quero este cara, essa mulher como meu filho. Feche seus olhos, comece a levantar a sua oração o mais simples possível. Comece a agradecer por esse tempo. Comece a agradecer pelo privilégio de ser membro dessa família. O Pai, desde o princípio, busca pessoas aqui o adorem. Sabe de uma coisa? Esse é o momento em que os verdadeiros adoradores o adorarão, em espírito e em verdade. Sabe qual que é a coisa que Deus mais procura entre os seus filhos? Um filho que tem um coração quebrantado e contrito. Mostre esse coração. Eu sei que você, como filho, tem esse coração quebrantado diante do Pai. Desde o Gênesis, o Pai busca aqueles que o adoram. Quando o seu povo estava no Egito, ele foi até o faraó e disse: deixe que meu povo vá, para que eles me adorem. Sabe de uma coisa? Nós estamos aqui para isso. Levante a sua voz, comece a mudar a atmosfera deste lugar, comece a chamar o Espírito Santo de uma forma diferente, e que ele venha, Senhor, com fogo, no vento calmo, Senhor Deus, com uma palavra de confirmação, com maturidade espiritual, Senhor Deus. Ouve o pedido de seus filhos, Senhor Deus, e que o seu nome seja exaltado aqui hoje, Senhor Deus. Não estamos chegando a Ti como escravos, meu Pai, mas como filhos amados, Senhor Deus, membros da sua família, sendo hoje, Senhor Deus, membros da sua casa, sendo pedras vivas, edificadas para o seu tempo, Senhor Deus. Erga a sua voz, você é filho amado, você não é qualquer um na fila do pão, você é membro, você mora dentro da casa do Pai, você tem acesso ao seu quarto, ao Santo dos Santos. Erga a sua voz, peça a presença do Senhor, venha nesse lugar, Espírito Santo, de uma forma nova, Senhor Deus. Vem, Espírito Santo, trazendo, Senhor Deus, essa maturidade celestial, Senhor Deus. Quando Adão peca, o Senhor chama de volta, e nós estamos aqui, Senhor, voltando à sua casa. Vem, Espírito Santo, rasga os céus e desce neste lugar, trazendo graça, Senhor Deus. Abre os nossos olhos para Te ver, Senhor Deus. Permita nossos ouvidos estar sensíveis a Te ouvir, Senhor Deus. E vem, Espírito Santo, não deixe esse tempo passar. Tu és necessário aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. É o reino teu, é o poder. Esse céu está aqui. Se ele não está, então chama ele. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Queremos seu céu descer nesta terra, Senhor. Enche este lugar com seus anjos. Queremos sentir a Tua presença.
assim como é lá no céu. Descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa este lugar, deixa o céu, com a tua Shekinah, nos cobre com a tua presença, pois teu é o reino. Teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Se essa glória do Senhor começou a encher esse lugar, você vai aplaudir aí, né, bem forte. Aleluia! Oh! Aleluia! Só Tu és santo, Pai. Amém? O Senhor já venceu as nossas batalhas, amém? Não ouvi. O Senhor já venceu as nossas batalhas, amém? Ele é nosso general. Somos os exércitos dele. Então eu quero ver você marchando essa noite. Pelo Senhor, marchamos, Senhor, seu exército poderoso. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias e marchamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Só as vozes. O nosso general. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Você pode fazer mais forte, amém? O nosso general é Cristo.
peso disso. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Fecha seus olhos por um momento. Vamos mudar a atmosfera da adoração aqui agora. Aleluia. Purificar meu coração. Eu ante em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, em ti estou. Respirar e o meu viver que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou.
nós aqui, Senhor. Estamos rendidos à Tua presença, Pai. Estamos rendidos diante de Ti. Eu sou Deus e Tu és Eis-me aqui, rendido estou. Aleluias. Declare, igreja. E Tu és meu. Declare. Oh. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Ah, Jesus. Aleluias. Aleluias. Dê um forte aplauso ao Senhor aí no teu lugar. Glória a Deus. O Senhor está aqui. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Deus é muito bom. E nós vamos agora participar dos momentos dos dízimos e das ofertas. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Mateus, capítulo 21. Você que está na casa, pega a Bíblia agora neste momento aí no seu lar, onde você está. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21. E nós vamos ler os versículos 18 em diante. Aleluia. Quantos acharam? Digam amém. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Mateus, capítulo 21, é a palavra do Senhor. Aleluias. Quantos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Versículo 18 em diante, a palavra do Senhor diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E vistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo,
Se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte dissertes, ergue-te e precipite-se ao mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Diga comigo, 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 crendo, recebereis. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós nos apropriamos de sermos filhos, quando nos apropriamos desta paternidade que está sobre nós, da paternidade de Deus sobre nós, quando cremos, nós recebemos. E não foi um profeta, não foi um discípulo, não foi ninguém que seguia Jesus que disse isso. Foi o próprio Jesus que disse que aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que se apropriam das coisas que Deus já liberou para nós nas regiões celestiais, esses que creem receberão. E onde estão os que creem nesta noite? Amém. Por isso, queridos, é necessário que nós venhamos orar ao Senhor quando precisamos de algo. É necessário que nós venhamos entregar ao Senhor em oração aquilo que precisamos. É necessário acreditar nas palavras de Deus quando nós lemos a palavra, quando ouvimos louvores, quando somos ministrados do poder que há no Senhor sobre nós. E as dificuldades, não é que elas desaparecerão, mas nós receberemos um revestimento do Senhor, receberemos um entendimento, uma sabedoria para administrar o momento pelo qual estamos passando e não deixá-lo, e não fazer com que ele fique pior do que o que nós já estamos passando, e com fé vermos o milagre de Deus alcançando as nossas vidas. Porque eu não sei, queridos, se vocês ainda acreditam em milagres, mas os milagres estão para os que creem, os milagres estão para os que acreditam. Sabe, o socorro ainda está para os que buscam o Senhor em verdade, em oração, em desejo de receber de Deus. Por isso, nessa hora eu quero que você se coloque de pé e que nós possamos fazer o que o mestre disse. E ele disse que tudo que nós pedimos em oração, não é murmurando, meu irmão, não é reclamando, não é, sabe, maldizendo o que temos, não é profetizando palavras erradas, amaldiçoando aquilo que Deus já abençoou, não é reclamando que nós vamos receber. A palavra do Senhor Jesus para nós é orando, crendo é que nós receberemos. Querido, se orar é render a Deus o controle das coisas. Quando eu e você oramos, nós estamos dizendo: Senhor, eu não tenho como resolver, mas eu creio que só o Senhor pode fazer. A oração, querida, é um pedido de ajuda. A oração é um pedido da presença de Deus naquilo que nós estamos precisando. A oração não é apenas um rito de um crente. A oração não é apenas um momento qualquer. A oração é um momento em que você diz e determina quem é o Senhor da sua vida, quem realmente tem o poder e o controle de transformar todas as coisas. Por isso, queridos, nós temos que orar. Nós temos que dizer: Senhor, isso daqui está no meu limite, isso daqui está bom demais, continua. Senhor, eu não aguento mais, para aqui. Sabe, tudo é a oração. Tudo é o poder de falar com o Pai, que nos vê como filhos, queridos. Essa abertura foi muito tremenda. Talvez você não possa levar nada deste lugar, mas leve a certeza de que você é filho. Leve a certeza deste lugar de
adotou, que você não está mais sozinho. Pare de andar sozinho. E no Senhor, quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluias. Com a mão no teu coração, nós vamos orar e pedir por este momento que fala das nossas finanças, que fala do nosso dinheiro, da nossa prosperidade, que fala de um Deus que tem prazer em dar, de um Deus que tem as janelas dos céus abertas para os teus filhos, de um Deus que Jeová Jireh, o Deus que provê em todas as situações. A este Deus nós vamos clamar. E eu quero que você faça o que o próprio Jesus disse, crendo que a sua oração está sendo ouvida e que você está recebendo dos mais altos céus a bênção que você precisa. Por isso, com os teus olhos fechados e com fé nós vamos orar neste lugar. Amado Deus, Senhor, Tu sondas e conheces cada coração, cada necessidade, Senhor, dos Teus filhos, o Senhor sabe. Nada escapa dos Teus olhos, Senhor, mas a Tua palavra também nos diz que devemos orar para o Senhor, que devemos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor para que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Pai, nesta área, Pai, da qual nós necessitamos tanto do Senhor, Pai. Senhor, nós vemos Te pedir nesta hora que o Senhor visite, Pai, cada lar, cada família, Senhor, representada por este ministério. Senhor, que o Senhor possa neste momento, Pai, mudar a sorte dos Teus filhos que passam necessidade. Senhor, nós queremos pedir em oração. Nós não queremos mais, Senhor, ó Deus, ver as pessoas prosperando e as bênçãos sendo retidas sobre as nossas vidas. Por isso, nesta hora, Senhor, nós declaramos céus abertos sobre as nossas finanças, aberto sobre o nosso dinheiro, sobre as coisas que vêm, Senhor, a Deus, do fruto do nosso trabalho, e declaramos que a partir de hoje o Senhor muda toda a história de escassez, toda a história, Senhor, a Deus, daqueles que estão vivendo, Senhor, dependendo, Senhor, do muito pouco, porque o Senhor não é o Deus do pouco, o Senhor é o Deus da abundância. O Senhor é o Deus da prosperidade. Com sabedoria, Senhor, cada um possa administrar o que está recebendo nesta noite. Você pode crer, meu irmão, que Deus está mudando a sua vida hoje. Deus está mudando a tua sorte hoje. Deus está transformando você hoje. O que era impossível para você, Deus vai fazer possível. O que não tinha mais uma solução, Deus vai te mostrar uma saída. Porque a tua palavra, ela diz: se você pedir em oração, crendo, você receberá. E nós agora cremos, Pai, que somente o Senhor é o Deus que pode nos visitar nesta hora e transformar completamente as nossas vidas em nome de Jesus. E você que crê e recebe esta oração, diga amém e dê um forte aplauso ao Senhor aí no seu lugar. Oh Deus, Tu és santo, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Ah, Senhor, aleluia. Deus é muito bom, Deus é tremendo. Irmão, com fé no teu coração, com a alegria de um filho que entende que há um Pai de amor cuidando de todas as coisas, saia do teu lugar, traga os seus dízimos e as suas ofertas à casa do Senhor e vamos continuar adorando a Jesus com as canções, amém?
ao Senhor. Purificar meu coração, eu ante em tudo Que o Senhor tem pra mim. que tu tens pra mim. Diga ao Senhor: eis-me aqui, Eis-me aqui, rendido eu estou. Ah, Senhor, visita todas as áreas da nossa vida. Oh, aleluia. eu sou teu, tu és meu. Aleluia. Tira esse momento para adorar o teu Deus. Respirar e o meu viver, Oh, Senhor, que queremos andar. que sejam todos pra ti, ó Deus. Peça ao Senhor, peça ao Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Diga isso. Diga que você é dele. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Oh, vamos adorar, igreja. Vamos rasgar o céu de lugar. O Senhor está aqui, Ele quer nos visitar nesta noite. Entrega ao Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei, ou faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei, ou faz em mim o teu querer. Aleluias. Coloque a mão no teu coração. Amado Deus, nós sabemos que Tu és tudo o que precisamos, Pai. E nesta hora, Senhor, ó Deus, nós não queremos reter nada para nós, mas queremos Te entregar tudo, Senhor, neste lugar. Pai, a Tua palavra ela é santa, é fiel e poderosa. O Senhor tem provado a Tua fidelidade e o Teu amor, Senhor, com cada um de nós, Pai. Por isso, Senhor, nós oramos nesta hora, pedindo, Senhor, que o Senhor possa estar visitando a cada casa, Senhor, ó Deus, desta comunidade. Senhor, visitando, Pai, com bálsamo de cura, Senhor. Senhor, quantas pessoas estão enfermas, Senhor, nesta hora e carecem, Pai, de um milagre, um toque Seu. E a Tua palavra, ela nos confirma, Pai, que através da oração, crendo, nós recebemos.
E nós sabemos, Senhor, que agora uma unção de cura está sendo liberada sobre os teus filhos. Uma unção de cura está sendo liberada sobre aqueles que te amam, Senhor. Oh Pai, toda doença está sendo dissipada, Senhor, ó Deus, nos lares da vida de cada um, Senhor, ó Deus, que nesta hora se une nesta oração e clama a este Deus que sara, este Deus que cura, este Deus que transforma e que visita aqueles que creem. Ah, Senhor, nós sabemos, Pai, que há muitos, Senhor, que estão com sua fé abalada, estão, Senhor, ó Deus, desacreditados do amanhã, mas existe um Deus que visita o abatido e o fraco de alma, fortalece o cansado e levanta o soldado que um dia caiu. Por isso, Senhor, renova-nos, Senhor, através desta oração e visita, Pai, cada coração em meio às circunstâncias tem se sentido abandonado, tem se sentido carente de Pai, mas o Senhor é Deus conosco, o Senhor é Deus presente. E por isso, Pai, nós clamamos, Senhor, nesta hora, que os lares, Senhor, ó Deus, desta comunidade possam ser visitados, Senhor, nesta hora, com a física e com a cura emocional. Que o Senhor possa visitar, Senhor, ó Deus, os lares, cada família, cada pessoa que um dia se agregou a este lugar, e que o Senhor possa visitar agora, Pai, com um renovo, Senhor, ó Deus, físico e espiritual, porque temos o poder que há na oração. Nós sabemos, Senhor, o poder que há na oração, e por isso nós oramos, e por isso nós clamamos, e por isso nós pedimos, porque cremos, Pai, e neste momento recebemos, Senhor, tudo o que precisamos, Pai. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus guarde os seus, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E você que crê, dê um forte aplauso ao Senhor neste lugar. Senhor Jesus, ser mais forte esse aplauso. Agora dê gritos neste lugar, porque Deus te visita nesta hora, porque Deus transforma a sua vida e a da sua família nesta hora, com cura, libertação, restauração. Deus é fiel, Deus é amor, e Deus está neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja. Podem se assentar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Deus é muito bom. Deus é um Deus bondoso, um Deus que opera milagres e maravilhas. Às vezes nós não sabemos o que estamos passando, o porquê estamos passando, mas Deus sempre tem um plano traçado de amor, de misericórdia e de bênçãos para cada um de nós. Quantos creem? Amém? Glória a Deus. Eu vou chamar o pastor para estar ministrando a palavra. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do nosso pastor, amém? Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida nesta noite. Amém, pastora. Te amo mais. Eu não sei se vocês conseguem notar. Eu amo tanto minha pastora. Ai. É sério, eu tenho muito, mas muito amor por ela. Que Jesus nos dê saúde
para vivermos eternamente, é lógico, né? Porque eu sonho com a vida eterna, né? Mas dentro do plano que Ele tem na minha vida, aqui, que Ele nos dê muita saúde para vivermos bem. Porque, olhe, eu sou apaixonado pela minha mulher. Amém? Então, estamos dentro de um mês que se trata da paciência. Amém? Só que, assim, é engraçado que quando você ouve qualquer pessoa, que nem agora eu falei, o mês da paciência, você associa essa palavra ao destempero, não é verdade? A angústia, como é que eu posso dizer? A falta da calma. Você associa, é lógico, a falta de paciência para uma pessoa atribulada, uma pessoa desgovernada, uma pessoa nervosa, agoniada. E muitas vezes é assim que a gente fala, né? Às vezes tem gente que está, nervoso, né, Simone? Tenha paciência, Cido. Não é verdade, né, Adriana? Tenha paciência, Walter. Não é? Eu lá em casa eu digo direto, tenha paciência, pastora. Que é ela, não é eu. Eu sou uma pessoa, dentro do contexto, bem paciente. Porém, quando se trata do fruto, que é o que a gente está ministrando esse ano, nós usamos aquele texto base lá em João capítulo 3, quando Nicodemos ele vai até Jesus e ele vai assim meio que cheio de amizade, ele chega e fala, mestre, eu, fiquei sabendo das coisas que o senhor andou fazendo, tipo, querendo fazer uma média com Jesus, e Jesus já, de cara, já diz assim, olha, é necessário que você nasça de novo, querido. Não tem como você herdar a vida eterna se você não nascer de novo, E aquela pergunta, que muitas vezes, muitos pregadores, inclusive até eu mesmo, já até falei que foi uma pergunta na hora errada, do jeito errado, mas não, na realidade Nicodemos, não é que ele fez uma pergunta errada, no sentido de como é que se nasce de novo? Eu, um homem já velho, acaso vou retornar ao ventre? Mas na verdade, quando se trata de Jesus, tem dizeres, tem direcionamentos que fogem do nosso raciocínio. E não é que Nicodemos ele fez uma pergunta errada, na verdade, dentro da cultura, dentro daquele episódio, Nicodemos realmente não entendeu o que Jesus falou. Como que nasce? Como que um homem velho vai nascer novamente? Jesus, olha, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Dentro desse contexto, o nascimento da água nós reconhecemos que é o batismo. Todos nós precisamos nascer do batismo. João Batista, quando ele é direcionado ao deserto, ele vai pregar a palavra, e foi confiado a ele o batismo, só que o batismo do arrependimento. Se você pegar ali Lucas capítulo 3, 4, você vai ver que João Batista, ele chama algumas pessoas daquela região que não tinham uma mudança, não tinha ainda um novo nascimento, e ele vai até João Batista para se batizar, e João Batista chama eles de raça de víboras. Acaso quem vos avisou das coisas que estão para acontecer? Mostre frutos, mas mostre frutos que sejam dignos de arrependimento. Então entendemos que não é que a gente tem que ter um esforço, mas há uma troca. Eu conheço Jesus, eu preciso deixar algumas práticas do velho homem, eu preciso deixar algumas questões que o velho homem fazia. Não é que eu faço isso para ter um terreno maior, como muitas vezes dentro do entendimento tem pessoas que acreditam porque está na igreja, não falta os cultos, pronto, já está resolvido. Não é esse contexto, não é esse fruto. O fruto ele tem que nascer de dentro. A mudança tem que ser natural. Se eu gritava, hoje eu tento não gritar mais. Se eu falava palavrão, hoje eu não condiz. Quando nós adotamos o nome cristãos,
é porque nós temos um modelo, o modelo é Cristo. Se você pegar a vida de Cristo, você vai ver que não combina. O palavrão, a gritaria, né, o nervosismo, a agonia, não combina, porque nós temos um modelo, o modelo é Jesus. Porém, queridos, dentro do novo nascimento, né, há dois âmbitos, água e o âmbito espiritual. Algumas semanas atrás, eu ministrei aqui, que o novo nascimento no Espírito tem que ser na carne, né? Não é aquele nascimento espiritual no sentido de orar mais, jejuar mais, participar de vigílias, estar nas matas, não é nesse sentido. Porque também tem pessoas que entendem que o nascimento no Espírito está voltado sabe, aqueles pulos, as alegrias espirituais. Não. O novo nascimento no Espírito é na carne, porque é na carne que eu tenho que adotar o amor, é na carne que eu tenho que adotar a paciência, é na carne que eu tenho que adotar o domínio próprio. A pessoa, o meu espírito adotar o domínio próprio, não tem lógica, é na carne que eu preciso ter um domínio sobre as minhas emoções, né? É na carne que eu tenho que ter o domínio, né, sobre a minha forma de ação, de agir. Então, hoje, né, dentro desse contexto espiritual, dentro desse novo nascimento, nós vamos tratar, né, da paciência. Tivemos aí o Hugo que ministrou, a Dani ministrou, né, palavras tremendas, abençoadas. Eu louvo a Deus pela vida deles, né? Mas hoje, dentro do contexto que eu vou tratar com relação à paciência, eu quero falar não da paciência que você conhece, não da paciência que você entende que o paciente é calmo. Não, eu vou tratar, no meu entender, do nível correto do ser paciente. Olha, eu separei um versículo chave, está no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 29. A palavra diz assim, ó: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Amém? Feche seus olhos. Eu queria estar orando antes de nós começarmos a ministrar a palavra. Senhor Deus e Pai, nos colocamos na Tua presença mais uma vez, porque nós entendemos, ó Deus, que agora o Senhor vai falar conosco através da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra é vida, a Tua palavra liberta, a Tua palavra restaura. Mas também, ó Deus, compreendemos que, conforme a Tua palavra diz, é o Espírito Santo que nos convence de todos os males, de todas as coisas que nós praticamos de errado. Então, nessa hora, Deus, nós convidamos o Teu Espírito, Pai, porque é dele que nós queremos nascer. Deus, convidamos Ele, ó Deus, para que verdadeiramente Ele, nesta hora, abra o nosso entendimento, abra, ó Deus, os nossos corações, nos permita compreender mais do Teu amor, da Tua mensagem, daquilo que o Senhor sonha. Não nos permita, Deus, sair de dentro deste lugar, ou deixar esta sala, onde nós estamos assistindo essa live, Deus, sair da mesma maneira que nós entramos. Nos permita, Deus, conhecer mais de Ti nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Então, eu coloquei assim, ó: a humanidade está constantemente em movimento. Queremos tudo rápido, soluções rápidas para tudo. Quando não conseguimos o que queremos, ficamos impacientes, agoniados, preocupados. Mas, dentro do contexto do que eu vou ministrar, a paciência aqui, a definição da palavra, ela é o seguinte: a definição comum de paciência, que é o que nós conhecemos normalmente, é a capacidade de aceitar ou tolerar atrasos, problemas, ou o que sofre sem ficar
com raiva ou chateado. Dentro da tradução comum da palavra paciência, né, ela nos induz a isso. Essa palavra nós entendemos que é a capacidade de aceitar ou tolerar qualquer tipo de atraso, porque eu sou um ser paciente. Ah, não, pastor, tenha paciência, né? Ele é difícil de lidar, não é assim? Pastor, ó, eu vou convidar você para ir lá, mas ó, eu queria que o senhor tivesse um pouco mais de paciência, porque ó, meu marido é uma bênção. Eu lembro quando eu comecei, logo quando, há uns 2, 3 anos atrás, que eu conheci, né, algumas pessoas que hoje são meus irmãos, amigos de fé, discípulos, ovelhas, né? E eu lembro do Fernando dizendo para mim, do Walter: pastor, olha, tenha paciência, porque o jeito da madeira ali é dura de lidar, né? Então, dentro do contexto, né, natural, comum da palavra paciência, né, é a capacidade de aceitar ou tolerar atrasos, algum tipo de problema, ou que sofre sem ficar com raiva ou chateado, né? E olhe bem, é interessante que a palavra paciência tem a mesma raiz da palavra paciente. Veja bem, já a palavra paciente significa sofrimento, né? É claro que muitas vezes pensamos que estamos sofrendo quando temos que ser paciente. Essa semana eu fui ver o Walter, depois da cirurgia. É sério, Deus trabalhou muito no meu coração depois da minha visita à casa do Walter. A paciência e o ser paciente. O Walter ficou internado 23 dias, mais 3 dias na UTI, acho que 26 ou 27 dias. E lá ele era paciente, porque ele dependia do aval do médico. O Walter, se ele quisesse, ele vinha embora, mas ele saía como fugitivo, não de alta. Ele dependia dos remédios diários, porque foi diagnosticado por um ser responsável, o médico. Então ele era paciente, ele dependia ali de algo maior, de algo que ele não entendia, de algo que ele não conhecia. Então, dentro do contexto paciência que eu quero ministrar nesta noite, é a atitude do Walter, mesmo sem querer. E o Walter teve, na quinta-feira a gente conversando, ele fazia assim: ah, tinha dia que eu estava agoniado. Eu com 15 dias lá, tinha gente com 10 dias já ia operar. Ah não, eu mandei chamar o médico, porque não dava, porque ele estava impaciente, porém, era um paciente. Você entende? Então, ele não podia fazer muita coisa por conta do ser. Ele era diferente da Adriana, que estava lá com ele, como ali uma pessoa que estava do lado, ajudando. A Adriana não era paciente. A Adriana, ela ficou dentro do hospital porque ela tinha que ficar. Se ela quisesse sair, ela saía. Ela não estava ali com diagnóstico de nada para tomar remédio, mas ele não. Ele era paciente. Ele estava, né, paciente naquele ambiente. Então veja, muitas vezes pensamos que dentro deste momento paciência, estamos sofrendo. Eu lembro do Walter, ele falando agora, ele até os olhos enchia de lágrimas, né? Porque ele dizia assim: ah, pastor, eu queria ir embora, sabe? Eu queria viver, né? E na verdade ele estava ali cumprindo o papel dele, porque ele era paciente, dentro do sentido real do que eu quero ministrar. Em Gálatas, capítulo 5:16, a palavra diz o seguinte: a palavra diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, com letra maiúscula, ou seja, vivam pelo Espírito Santo, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E ele continua assim, ó: a intenção de uma vivência espiritual é nos proteger, porque nós somos
paciente. O Walter podia vir embora? Podia. Mas por ser paciente, a função ali era proteção. Ó, Walter, não é bom você ir não. Porque e se passar mal em casa? O Walter ainda falou que puxou o dreno, saiu água do pulmão dele lá dentro do hospital. E ele virou para a Adriana e fez assim, ainda bem que saiu lá. Porque saísse aqui, o que é que eu ia fazer? E saiu muita água. Segundo ele, encharcou, né, uma almofada, ou foi 2 almofadas. Né? Então, o ser paciente também tem um sentido protetivo. Né? Ele não estava nem de alta ainda. Na verdade, ele até mudava seu jeito para dizer assim, não, isso aqui é suor. Né? Isso aqui não é água, não, que saiu do meu pulmão. Porque ele queria vir embora. Porém, o ser paciente também tem uma medida protetiva, sabe? Deus, né? Ou dentro do contexto que eu estou falando com relação ao Walter, né? O ser paciente também é uma ação protetiva. Também tem ali a intenção de nos proteger. Então, a intenção de uma vivência espiritual, a intenção de uma vivência dependendo do Espírito Santo de Deus, né, também nos protege e ao mesmo tempo nos capacita a viver tranquilamente sobre os cuidados de Deus, sabe? Então, depender ou ser paciente dentro do contexto real daquilo que eu estou tentando falar nesta noite é você estar protegido e estar sendo direcionado pelo ser responsável, aqui é Deus. Quando você se coloca paciente em Deus, você é protegido, você é guardado, você não, sabe, você não se incomoda pela sua realidade. Se hoje a sua realidade é um desemprego, é uma doença, você é paciente de Deus. E o diagnóstico dele diz: ore, me busque, esteja comigo, eu te guardo. Você não recebeu alta, você não está liberado, você está aprisionado a Deus. O apóstolo Paulo diz que precisamos levar cativos, presos, todos os nossos pensamentos a Deus. Nós precisamos estar aprisionados ao ser maior, a Deus. Então, você como paciente de Deus, há uma proteção, né? Há um cuidado, você passa a viver tranquilo, porque você não se incomoda com o seu amanhã, porque você sabe que seu amanhã depende do diagnóstico. Por mais que você carnalmente viva momentos como o Walter viveu, de dormir e dizer assim, amanhã eu opero. Aí no outro dia, o médico nem aparecia no quarto. Há um incômodo, mas também há uma proteção, sabe? Dentro do que é carnal, o médico, dentro do seu diagnóstico, dizia assim, espera, né? Vamos trabalhar. Ele tomou um remédio que afinou o sangue, e ele não podia operar porque podia dar algum problema de hemorragia, então o sangue tinha que voltar ao normal. Ou seja, havia uma proteção, um cuidado. E quando você é paciente em Deus, o cuidado ainda é melhor, né? Ainda se trata muito maior. Como o Walter, por exemplo, de todos que foram antes dele, contraíram o Covid dentro da UTI. E o Walter, dentro daquele quadro que estavam com ele aguardando a bendita cirurgia, ele foi o único que saiu de lá sem Covid. Aí carnalmente você vai dizer assim, é porque o Walter já pegou. Não concordo. Ele não pegou porque ele era paciente em Deus também. Sabe? Porque Deus cuida, Deus protege. Às vezes ele não entende o pneu furado de manhã em casa. Sabe? Tá furado, vou ter que ir de bicicleta. Mas é bem naquele dia, né? Que se ele não tivesse furado, talvez acontecesse algo pior. Então a gente tem que estar sempre paciente em Deus. Veja bem, o ser não é estar, é o ser.
Ser paciente, no sentido real da palavra, é depender unicamente de um comando de quem está no controle. Olhe, se a proposta é, como eu li em Gálatas 5,16, viver no Espírito de Deus, o comando vem unicamente de quem está no controle, ou quem está controlando o Espírito Santo, ou seja, Deus. Sempre vai ser Deus. Querido, se a proposta é você nascer para o Espírito, você precisa aprender a entender que o comando, o controle, vem de um ser maior, vem de Deus. Sabe, não está ali ligado à sua vontade, o seu querer, a sua forma de pensar. Eu acho tão bonito, tem pessoas que me procuram e falam assim: pastor, eu estou aguardando uma resposta de Deus. Você pergunta por quê? Eu não sei se eu vendo meu carro e compro outro, eu continuo. Mas, veja, é uma coisa simples, mas a pessoa está aguardando uma direção, algo que vem do alto, porque a proposta é nascer para o Espírito. Sabe, e eu falo uma coisa para você: se você entende que você tem que nascer para o meu Espírito, com letra minúscula, você no mínimo tem que fazer o que eu penso, o que eu quero, ou o que eu direciono. Mas se você e eu quisermos nascer para o Espírito Santo de Deus, o controle tem que vir dele, é ele que direciona. Às vezes, quando a gente lê o livro de Gênesis lá, porque no início todas as coisas o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, não, a impressão que dá é que ele estava à toa, andando, percorrendo, voando, não, ele estava sobre um controle, um direcionamento. Deus estava controlando o seu Espírito, porque o Espírito de Deus, segundo a palavra, é ele que conhece a intenção, é ele que conhece as profundidades de Deus. O Espírito Santo, ele tem totalmente um controle, porque Deus assim quer que ele esteja controlando, fazendo e acontecendo, porque o controle vem de quem é maior, vem do Pai. O Espírito Santo não atuou muito com Jesus aqui, porque Jesus disse: eu tenho que ir, porque se eu não for, aquele que consola, sabe, aquele que vem direcionar, aquele que vem proteger, aquele que vem cuidar, ele não consegue vir. Então eu tenho que ir para que ele venha, para que ele testemunhe de mim, para que ele esteja em todo lugar, todo tempo, toda hora. Ele esteja agora aqui, ele esteja amanhã lá, e esteja também ontem lá. Esse é o papel real do Espírito Santo. Então, se nós realmente desejamos nascer para o Espírito, nós precisamos ser paciente. Veja bem, eu coloquei um exemplo, ontem na célula eu até falei um pouco dele, com relação ao que é ser paciente, ser dependente. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim, ó: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Veja bem, Cornélio, ele foi o primeiro gentil, o primeiro não herdeiro, o primeiro não ligado, o primeiro que não fazia parte, segundo o conceito judaico, a receber de Deus uma manifestação magnífica com relação à salvação. Porque naquele contexto lá atrás, os judeus, eles entendiam que a promessa, Jesus e todas as coisas que tinham para acontecer era só para eles. Tanto é que Pedro, quando ele sai da casa de Cornélio e ele volta para os seus afazeres, ele tem que se justificar aos judeus porque ele foi à casa de Cornélio. Como é que um judeu entrou na casa de um ímpio, de um gentil, de um povo imundo, que não tinha ali E ele foi se justificar e disse: não, o Espírito Santo, filho,
se revelou lá. E olha, foi magnífico o que aconteceu. Mas veja, o ser paciente. Olhe bem, Cornélio foi o primeiro gentio a ser visitado por Deus. O ser paciente fazia parte do seu contexto de vida. Porque veja bem, o ser piedoso e o ser temente é resultado do ser paciente. Não tem como você estar na dependência de algo maior. No caso aqui, Deus. No caso aqui, o Senhor dos Senhores. Não tem como você estar nessa dependência como paciente e não ter o resultado de piedoso ou temente. Então, o ser paciente fazia parte do contexto de vida de Cornélio. Cornélio, ele era paciente, mas veja, uma atitude que para mim foi fundamental, é essa atitude que eu quero passar para a igreja nesta noite. O que é você ser paciente? Veja bem, o que precisamos realmente focar é que paciência não é o resultado de ser calmo, dentro do contexto espiritual. O ser paciente no espírito é você estar na dependência de Deus. É você estar sobre os cuidados de Deus, porque você é paciente. Então veja, o ser calmo ou ser tranquilo, segundo o contexto paciência que eu e você conhecemos, ele também faz parte do fruto, porém de uma outra forma. Olhe bem, faz parte de outro resultado do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. A calma e a tranquilidade, a forma de reagir, não depende da paciência, depende do seu domínio. É fruto do Espírito também, mas quando você tem o domínio sobre você, não é sobre mim. Se eu tenho o domínio sobre as minhas reações, eu vou evitar ficar nervoso, eu vou evitar cometer alguma atrocidade da vida, eu vou evitar brigar, gritar, xingar, roubar, enganar, porque eu tenho domínio sobre mim, sobre as minhas ações. Então veja, a calmaria, a tranquilidade é fruto do Espírito, só que não chegamos nele ainda. O domínio próprio tem uns meses para frente ainda, umas semanas para frente. Então veja, e não é ser paciente que está ligado a não gritaria, a intranquilidade, não é isso. Eu lembro que em um outro ministério eu aprendi que eu não podia pedir por paciência. Por quê? Porque quando eu pedia por paciência, vinha tribulação. Aí eu, como? Então, porque não tem como, segundo o que eles diziam, eu ter paciência, ou eu provar minha paciência se eu não fosse atribulado, né? Eu nunca concordei, e hoje não concordo mesmo, né? O ser paciente não tem nada a ver com tribulação, nervosismo, agonia, falta de paz, não. Isso tudo faz parte de fruto espiritual, porém, o ser paciente é estar na dependência, é você estar sobre um controle, Deus, é você estar sempre aguardando naquele que controla, como Walter aguardou o médico, né? O ser paciente é depender e aguardar em Deus. Veja bem, tanto é que no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, a Bíblia diz assim, ó: diz o soberano Senhor,
o Santo de Israel. Olhe bem, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Ou seja, na minha mudança, porque arrependimento não é remorso, não é dor, arrependimento era o que eu fazia, eu deixei de fazer. Arrependimento é a palavra, por exemplo, que vem do grego metanoia, mudança de mente. Eu não me conformo com os padrões do mundo, sabe? Porque eu não posso ali me adequar a ele, mas eu vou me transformar, eu vou mudar, eu vou me arrepender e vou mudar de caminho. Se eu toda a vida passava naquela rua, e naquela rua tinha um boteco, e lá eu tinha o costume de todo dia tomar ali algo, eu hoje me converti, e o que é que eu preciso fazer? Se toda vez que eu passo lá pela frente, mesmo sem beber, alguém me escarnece, aí ela vai o pastor, não é não, Wesley? Agora é crente, agora, então o que é que eu faço? Eu mudo de direção, queridos, eu mudo. Se existe outras ruas para me passar, por que eu vou passar por ali? Por que eu vou permitir que me escarneça ou escarneça Deus? Então eu mudo de direção, eu passo a ter uma vida diferente, né? Então veja bem, a palavra no livro de Isaías diz o seguinte, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, né? No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. No arrependimento e no descanso, na tranquilidade, na confiança, no esperar. Ah, mas Deus, eu não sei o que fazer. Não faça nada, espere, aguarde nos médicos dos médicos, não é verdade? Aguarde naquele que ele tem condição de dar o diagnóstico perfeito da tua vida. Não decida as coisas por você, não hajam por você, e ele continua. Está a salvação de você. Olha bem, na quietude e na confiança está a força. E aqui ele conclui dizendo assim, mas vocês não quiseram. Isso está lá no livro de Isaías, capítulo 30, Deus estava corrigindo o povo. Dentro desses versículos você vai ver que o povo ainda se justifica, não, mas nós vamos cavalgar, nós vamos ter cavalos velozes, nós vamos fugir daqui, e Deus está dizendo assim, até vocês se tornarem um mastro, sabe, até vocês entenderem, que não está na sua correria, não está na sua agonia, não está pelo que você faz, não, está simplesmente na confiança em mim, no ser paciente, no depender de mim, que está a sua salvação, sabe, na sua quietude, sabe, no seu descanso, na sua confiança, né, está a sua força, sabe, precisamos entender que Paulo, no livro de Coríntios, quando ele faz assim, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Olha como pode, ou seja, quando eu estou dependendo, necessitando, sabe, você pode reparar, muitas vezes tem pessoas que têm tudo, só não tem Deus. Ela tem dinheiro, ela tem carro, ela tem casa, ela tem tranquilidade, ela não tem reclamação de nada, ela só não tem Deus. E muitos nós conhecemos que não tem nada, segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões cristãos, ela tem Deus, sabe, ela tem o Senhor, ela é paciente, ela aguarda, ela depende. Então veja, a palavra aqui em Isaías diz, o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está a minha força, ou está a sua força, mas vocês não quiseram. Tem um outro versículo que eu separei também, está em Eclesiastes 7, versículo 8, diz assim, ó, o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Vai lá na casa do Walter para você ver, ou liga para o Walter, pergunta para ele se o fim não foi melhor que o começo. Pergunta para o Fê, que também saiu daqui com cólica de rim,
com uma pedra atravessada no canal. Meu Deus, e agora? O que vão fazer comigo? Aí o cara ia ver vídeo, cada vídeo escabroso, terrível, que gela até a espinha. Pergunta para ele se o fim não foi melhor que o começo. O estar acordado, está bem, está em paz, está tranquilo. Ser paciente é melhor do que ser orgulhoso. Ser paciente, ser dependente, estar no aguardo, estar ali sobre uma direção, é muito melhor do que ser orgulhoso. E quem falou isso foi uma das maiores, se não for a maior, porque a Bíblia diz que não haveria ninguém após ele. Sabedoria da terra, que foi Salomão. Então o ser paciente, o ser dependente, sabe, o estar aguardando, é muito melhor do que ser orgulhoso. Tem pessoas que não permitem em momento nenhum ter um diagnóstico, ter ali uma direção, ter um controle. O orgulho não deixa, mas o ser paciente é tão bom. Eu aposto que aqui na igreja tem muitos que hoje já colhem o resultado da paciência, o resultado do ser paciente, do estar aguardando, do estar dependendo. Veja bem, para concluir, eu quero citar algumas situações que aconteceu na vida de Cornélio, quando ele, na realidade, estava paciente, quando ele realmente, são provas do que é ser paciente. Veja bem, Cornélio de verdade é um dos maiores exemplos do ser paciente, a ser seguido. Veja o que ele fez. Veja bem, entenda, ser paciente é depender e confiar. Mesmo sem saber que realmente Pedro viria ao convite, ele, como paciente, ele agiu assim. Está em Atos, capítulo 10, versículo 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Queridos, entendam uma coisa. A palavra diz que Cornélio, ele teve uma visão. E na visão ele tinha que mandar chamar Pedro. Ele no outro dia acorda, ele separa 2 servos e um soldado, e manda ir a Jope, e diz, você tem que ir lá, procure um homem chamado Pedro, não sei quem é, nunca nem vi, sabe, mas dentro da visão que eu recebi, o anjo disse para mim que esse homem tinha que vir aqui. A palavra diz que nesse mesmo instante Pedro estava lá no terraço orando, e de lá desceu um lençol, e no lençol a palavra diz que havia todo tipo de animais, que rasteja, que voa, tudo que você possa imaginar havia naquele lençol. E a palavra de Deus diz que do céu saiu uma voz: Pedro, mate e coma. A Bíblia diz que Pedro, ele, não posso, de jeito nenhum, eu não como esse tipo de comida impura, imunda. A palavra de Deus diz que Deus repreende Pedro e faz assim: mas como tu podes dizer que é imundo aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu separei? Em seguida, os 3 homens batem palma. Pedro desce do terraço. Os homens vêm e dizem: olha, meu Senhor diz que você precisa ir comigo lá em Cesareia. Pedro, ele lembra da visão, ele vê que aqueles 3 homens não eram judeus, eram gentios, e ele faz assim: é santificado por Deus, né? Melhor eu ir. Você vê o que é ser espiritual. Ele uniu a visão que ele teve do terraço com aqueles 3 homens, ele fez assim: eu vou. Olha o Espírito trabalhando, gente. A Bíblia diz que Pedro vai até Cesareia, e quando ele chega lá, o que é que ele encontra? Você acha que Cornélio também
o ser paciente estava sozinho esperando Pedro? Estava todo mundo lá. Eu lembro quando houve a junção das igrejas. Nosso querido pastor Álvaro achou que ia encontrar só eu e a pastora aqui. Eu trouxe todo mundo. Né, Simone? Meia-noite eu digo, não, o apóstolo vai estar lá. Eu quero que todo mundo receba. Eu quero que todo mundo seja abençoado. Não, isso aí eu não resolvo só não. Tanto é que quando o apóstolo, sabe, quando o Álvaro chegou, ele fez assim, você trouxe todo mundo? Eu digo todo mundo, eu não ando só não. É espiritual, queridos. E a palavra diz que o ser paciente era algo real na vida de Cornélio. Cornélio já estava com a sua família e seus amigos mais próximos lá, porque ele sabia que o diagnóstico que sairia da vida de Pedro era direcionado por Deus. Queridos, o ser paciente é você ser dependente, é você confiar, é você acreditar. Lembra, Isaías, versículo 30, o verso 15, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está a sua força. Veja, o ser paciente é melhor do que você ser orgulhoso. O ser paciente é você depender, é você aguardar, é você confiar, é você estar aqui aos domingos crendo que Deus vai se manifestar. Mas por ser paciente, você sempre convida alguém, você sempre compreende que alguém precisa também ser diagnosticado pelos médicos dos médicos, pelo Senhor dos senhores. O ser paciente é você aguardar, você confiar, você atrair, você trazer. E veja que Cornélio, para mim, sinceramente, é um exemplo a ser seguido. Ele aguardava o diagnóstico do Senhor, mas ele não estava só. Ele chamou toda a sua família, ele chamou seus parentes mais próximos. Já no 10:44, veja bem o resultado da sua dependência. Diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Você tem noção do que é isso? Foi tão impactante que alguns judeus que estavam com Pedro ficaram maravilhados. Isso como pode? O Espírito Santo, que era confiado só a nós, se manifestou em cima de todos esses. A Bíblia diz que todos da sua família, todos os seus amigos mais próximos foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios da presença de Deus. A Bíblia diz que todos eles, naquele dia, falavam em línguas, falavam das grandezas e maravilhas do que Deus tinha feito. Mas veja a atitude do que é, ou de quem foi, paciente, dependente, confiou. Deus está aguardando nesta noite os pacientes se manifestar. Sabe, queridos, às vezes é normal, é humano. Às vezes a gente se perde mesmo na caminhada. Sabe, não estamos aqui para julgar ninguém. Às vezes a gente se perde, às vezes a gente se emociona com o que recebe. Às vezes a gente não está pronto. E as coisas vêm, e nos inunda, nos toma, e às vezes a gente se perde. Sabe aquele louvor, Anderson? Eu quero ser como criança. A gente precisa querer ser como criança, sabe? Depender, aguardar, mas às vezes a gente quer ter atitude de gente adulta, sabe? De gente mais velha.
e acaba se desligando, se perdendo do Senhor. E nessa noite eu convido aos pacientes a confiar em Deus. Esteja na dependência, não negocie isso com nada. Não troque a quietude, a paz, a salvação por nada. O ser paciente é você depender, confiar, aguardar. Por mais que você acredite, você ache que não vai dar certo. O Walter disse que ele sentou com a Adriana lá de fora e disse: então, mulher, o resultado que eu quero é um, mas pode vir outro. Né? O que é que eu faço? Eu não sei, eu vou entrar lá, vão me desligar, vão abrir meu peito, vão arrancar meu coração fora. Volta tá com a cicatriz daqui, tem um buraco aqui, um buraco cá. É uma cirurgia bem embaçada, uma cicatriz na perna assim. Então, humanamente, o Walter, ele disse assim: olha, mas se não for da vontade de Deus, eu posso não sair lá de dentro. Conversa difícil, né? O cara falando, aparentemente saudável, né? Dizendo: olha, talvez eu entre lá e eu não resisto. Mas ser paciente é depender, sabe? Independente do seu diagnóstico, independente do que você acha, ser paciente é você estar sob o controle daquele que é dono de todas as coisas. Pastor, a pandemia está aí, será que a igreja vai fechar? Se for da vontade de Deus, querido, que feche. Fazer o quê? Mas eu não posso deixar de ser paciente. Eu não posso deixar de ser dependente. Sabe? E é sério, não é ser religioso. O convite não é esse. Tem pessoas que só é religiosa e não tem nada a ver com dependência nem confiança. Ela só é religiosa. Ela conhece alguns versículos, ela se apega a eles, mas não tem quietude, não tem paz. Querido, e para esse ano 2021, é um ano preparatório. É um ano que, é sério, no final dele, se você que está vindo aqui nesta igreja, se você que está ouvindo todas as ministrações, se você que está permitindo ser ministrado pela palavra de Deus, não nascer para o Espírito Santo, por favor, o defeito não é a igreja. O defeito também não é o Espírito. O defeito está em você. É melhor ser paciente do que ser orgulhoso. É sério, não é fácil. Ninguém está dizendo para você que é fácil. Eu estou nascendo para o Espírito todo dia, gente. A liderança dessa igreja está passando por provas assim absurdas. Né, Adriana? Né, Simone? Provas absurdas. Mas você precisa nascer para o Espírito Santo. Você precisa nascer para o que é espiritual na sua carne. Sabe, é tempo de você se apegar a essa verdade. Sabe, porque a construção, humanamente dizendo, ela vai ficar. Quem vai subir é os pacientes.
Quem vai subir é aquele que confia, aquele que aguarda. O Walter só saiu do hospital porque ele foi paciente. E outra coisa, ele só não volta para lá se ele continuar sendo, porque tem uma lista de remédio para ele tomar. Estou mentindo, Adriana? Ele sabe o que ele pode e o que ele não pode comer. Se ele quiser comer outra coisa, ele vai comer, porque tudo pode, mas nem tudo convém. Ser paciente é você depender de uma direção, gente, de um atestado. Não pode, pode. No mundo espiritual é a mesma coisa, ser paciente, ser dependente, ser direcionado. Tem coisas que não combinam mais com você. Tem coisas que já se estragaram, não serve. E hoje é tempo de você despertar. É tempo desse fruto nascer na sua vida, nascer dentro do seu ser. Queria que você se colocasse de pé. Oh, Espírito Santo. Isaías 30, versículo 15. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, a sua força. Mas lá a Bíblia diz que eles não quiseram, mas nós queremos. Glória a Deus. Espírito Santo, com seus olhos fechados, você que está aí nos seus lares, você que está assistindo a live, aí na sua casa, com seus olhos fechados, ore ao Senhor nesta hora, peça o controle dele sobre a sua vida. Ah, mas pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ser uma marionete? Eu estou. Que o controle esteja na mão de Deus. Ser paciente é ser dependente, é confiar, é aguardar, é ser diagnosticado, é ser direcionado, é ter um atestado do Senhor dos Senhores, é ter uma receita médica. Acredite nisso. Você que está aí no seu lar, feche seus olhos. O seu nome é Jesus. Glória a Deus. Isaías 30:15 diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Neste momento, queridos, eu convido a cada um de vocês, a cada pessoa que foi ministrado por esta palavra, que veio do coração de Deus para cada um de nós, que possa agora, neste momento, fazer uma oração sincera, porque você sabe por onde você tem andado, você sabe quais os conselhos que você tem escutado, você sabe quais são as coisas que têm tentado afastar você da presença do Senhor, e descanso que traz a salvação para as nossas vidas.
E nesse momento eu convido toda a igreja a orar ao Senhor, pedindo perdão, se arrependendo de caminhos que não devem mais ser trilhados, se arrependendo de situações que não podem mais existir nas nossas vidas, e se colocando verdadeiramente diante deste Deus que tem um diagnóstico de vida e vida abundante para cada um de nós, que tem um diagnóstico de algo, de proteção, de cuidado para as nossas vidas. Porém, Deus não pode e não vai mudar coisas na sua vida enquanto você insistir em andar pelos próprios caminhos, insistir em não se arrepender das coisas que não podem mais fazer parte da sua vida e se posicionar, verdadeiramente se posicionar diante de Deus. Por isso, nessa hora, vamos orar ao Senhor e clamar a Deus para que nos visite, nos limpe, nos purifique, que venha transformar os nossos pensamentos e levar cativo a Ele pensamentos de paz e não de mal. Amado Jesus, nesta hora, Senhor, nos arrependemos de cada momento, Senhor, ó Deus, que achamos que o Senhor não estava conosco. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, nos momentos em que não fomos pacientes, em que não esperamos e não confiamos no Senhor com totalidade. Por isso, Senhor, nesta hora, cada coração que está aqui neste lugar se rende ao Senhor em oração e pede para que o Senhor controlar todas as coisas na nossa vida. Senhor, nós damos agora o domínio, Senhor, das nossas vidas ao Senhor. Te entregamos, Senhor, a Deus, o que nunca poderíamos ter tirado das tuas mãos, que é o controle das nossas vidas. Senhor, nos colocamos agora diante de Ti como pacientes, como pessoas que confiam e esperam no único que é capaz de transformar todas as coisas. Ah, Senhor, nos arrependemos, Senhor, e pedimos: muda-nos, transforma, traz, Senhor, uma verdadeira mudança aos nossos corações. Ah, Senhor, que podemos aquietar e a confiança, aquilo que nos traz força e força para continuarmos, Senhor, dependentes de Ti. Você que fez essa oração, diga comigo bem forte, diga: hoje o Senhor transforma a impaciência em paciência. Diga: hoje eu devolvo o controle da minha vida ao Senhor. Diga comigo bem forte: eu sou bênção. Diga: eu sou abençoado. Diga: eu sou abençoado, porque a paciência do Senhor é um fruto que eu colherei na minha vida, e sempre, em nome de Jesus. E você que crê, dê um forte aplauso ao Senhor neste lugar. Oh, Senhor, obrigado por estar conosco. Obrigado por mudar a nossa história. Obrigado, Senhor, por derramar frutos sobre nós. Vamos adorar ao Senhor com esta canção. Vamos selar com o Espírito Santo aquilo que recebemos, Senhor, neste lugar. Recebemos o fruto da paciência. Somos pacientes em Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Consolide a tua oração, consolide este fruto na sua vida com esta canção em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor. Santo
Espírito, és bem-vindo. Declare isso, igreja. Ele está mudando a sua vida, Ele está mudando a sua história. Porque nós desejamos, nós oramos e cremos, e isso recebemos do Senhor. O fruto da paciência está sobre nós. O fruto da paciência está sobre a nossa vida. Declare, igreja. Cante bem alto ao Senhor. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Te amamos, Senhor. Sermos inundados por Te tua amamos, glória, Senhor. Senhor. Te amamos, Senhor. A tua glória, Senhor. Não há nada igual, Não há nada melhor a que se compara. a esperança viva. Ele é vivo em nós, igreja. Ele é vivo em nós. Tua presença. Oh, nós te amamos, Jesus. Cante bem alto, igreja. Bem alto, igreja. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença. Chame a presença dele a este lugar. E Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Oh, enche-nos, Senhor. Desejo Aleluia. meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. E Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. oh, obrigada, Senhor. A tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar. Você vai provar. Você vai provar todos os dias dessa semana que este fruto pertence a você, que a tua vida está no controle do Senhor. Oh, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Ele é bom, Ele é perfeito, maravilhoso, te amamos, Senhor. Vamos provar
Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Amém, amém. Queridos, para exercermos a palavra, olhe para essa pessoa que está do seu lado e você vai fazer o seguinte, você vai dizer assim: prazer, eu sou a Ana paciente. Amém? Olhe para quem está do seu lado, faça isso pelo menos a pessoas. Prazer, eu sou a Ana paciente. Prazer, eu sou a Ana paciente. Amém, queridos? Glória a Deus. Estenda sua mão no sentido de receber que o grande amor de Deus, que a graça e as misericórdias do Espírito Santo possam consolar a cada um de nós durante todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja uma semana abençoada e que você possa sempre viver no controle de Deus, em nome de Jesus. Dê mais um forte aplauso a Ele. Oh, te amamos, Senhor. Deus te abençoe, queridos.